avaliação, que é o primeiro módulo. A educação à distância, ela tem avançado nos últimos anos, não só nos últimos, né, já há um bom tempo. Historicamente, ela existe desde lá no ensino por correspondência, o ensino por rádio, por TV, até os dias mais recentes, quando a gente tem o apoio do computador e principalmente da internet, né? Hoje a gente não precisa nem necessariamente do computador, né? A gente pode usar via smartphone, tablet. Então, hoje, com a internet, isso abre uma infinidade de possibilidades. E à medida que a EAD foi avançando, que ela foi se modificando e que nós fomos ganhando experiência nacionalmente na EAD, a nossa legislação também foi se adequando, se adaptando e se abrindo, a ponto de que hoje nós conseguimos ter propostas de cursos à distância, desde cursos pequenos, cursos MOOC, cursos FIC, a cursos técnicos de graduação, pós-graduação, lato e estrito sensu. Então, hoje a gente consegue atingir aí todos os níveis dos cursos. E tem algumas características que são bastante relevantes quando a gente pensa em educação à distância, quando a gente pensa em um professor que vai trabalhar uma disciplina EAD. Uma dessas características a EAD não é mais fácil que o presencial. Então, é importante tirar esse estigma. Por exemplo, sou professora do presencial, agora vou atuar na EAD, vou ter que fazer um pouquinho mais fácil do que eu fazia. Não, você não tem que fazer mais fácil. Não tenho que fazer com uma qualidade menor. Também isso são preconceitos que não são verdadeiros. Do mesmo jeito que você tem cursos presenciais de extrema qualidade, cursos presenciais de péssima qualidade, você também pode ter cursos à distância de alta qualidade, cursos à distância de péssima qualidade. O que está envolvido nessa questão o projeto pedagógico do curso, as metodologias que estão sendo adotadas, a qualificação da equipe, os recursos tecnológicos disponíveis. Então, são várias questões que vão influenciar na qualidade do curso. Não é a modalidade. A modalidade faz com que, às vezes, você trabalhe usando metodologias diferentes, né? Então, vem aí um outro ponto. Nem tudo que funciona no presencial funciona na EAD. Não é simplesmente você querer transpor aquela sua aula do presencial para a aula da educação à distância. Pensar um curso à distância requer sair do quadradinho, requer conhecer novos métodos, novas tecnologias e estar aberto a fazer novas propostas, muitas vezes para atingir o mesmo objetivo, mas seguindo por caminhos diferentes. E aí uma das características bastante importantes é a flexibilidade de tempo e espaço. Essa é uma das grandes características da EAD. E se nós, professores, não nos atentarmos para isso, a gente corre o risco de criar atividades tão rígidas, com prazos tão pequenos, que você tira a flexibilidade do aluno e ele acaba desistindo do curso porque não atende. Ele não tem como fazer atividade todo dia, por exemplo, ele não tem acesso à internet todo dia. Então, às vezes, ele vai definir a rotina dele de estudo. E se você for muito rígido e não respeitar essa flexibilidade, ele pode não conseguir acompanhar. Também não pode ir para o extremo oposto, deixar totalmente livre, com prazo enorme, porque muitas vezes ele não vai conseguir se organizar, vai deixar para a última hora e não vai conseguir entregar o que precisa entregar. Ou se entregar, vai entregar mal feito, né? Então, é óbvio que é preciso ter prazos, é preciso ter regras, né? Mas essas regras também têm que respeitar essa flexibilidade. Outra questão importante, que está aí os dois próximos itens relacionados, é que o primeiro, o aluno, ele não é passivo na educação à distância, ele não é aquele indivíduo que vai ficar sentadinho ouvindo o professor falar e simplesmente reagindo ao que o professor pede. Na EAD, o aluno ele é ativo, ele é protagonista do aprendizado dele. Então, ele tem que organizar uma rotina de estudo, ele tem que correr atrás para aprender, para ler, para assistir os vídeos, para fazer as atividades, etc. Ele é protagonista. E o professor também muda o seu papel. O professor não é aquele único detentor do conhecimento que está transmitindo a informação para o aluno.
O professor ele passa a ser um mediador do aprendizado do aluno. Ele está ali para orientar, ele está ali para ajudar, ele está ali para tirar dúvida, para corrigir as atividades, para acompanhar esse processo e não se colocar no extremo oposto. Antes eu era o que estava lá na sala de aula falando e transmitindo, agora eu vou ficar sentadinho esperando o aluno tirar dúvida. Então, nem um extremo, nem o outro extremo. É o aluno como ativo e o professor como mediador desse processo de aprendizagem. Nós temos aí, para que isso aconteça, uma série de ferramentas para trabalhar a comunicação que a gente tem à nossa disposição e que nós temos que utilizar tanto para comunicação professor-aluno ou tutor-aluno, né, caso seja essa denominação usada, mas seja também para estabelecer a comunicação entre os próprios alunos. Os alunos também precisam se constituir enquanto turma, né, serem colegas. É lógico que isso depende do curso, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um curso FIC, às vezes você entra para fazer um FIC ou um MOOC e você entra com um objetivo muito específico, você faz aquilo ali e acabou. Né? Mas se a gente vai falando de um curso técnico, de um curso de graduação, são cursos ou pós-graduação, são cursos que você não faz sozinho. Você precisa interagir com os colegas, você precisa discutir, trocar ideias, isso faz parte do processo formativo. O processo formativo não é só um monte de conteúdos, é uma formação muito mais completa e para isso é preciso desenvolver a comunicação entre educadores e alunos e entre os próprios alunos. E também a gente tem a qualidade do material. Né? Se no presencial, se eu cometer um erro, escrever alguma coisa errada, eu posso na mesma hora corrigir ou complementar aquela informação para o aluno, na EAD, até o aluno ter a dúvida, até ele saber que está errado, até ele perguntar, até o professor responder, já se passou muito tempo. Então, o material tem que ser pensado com muito cuidado, ele tem que ser fácil de entender, ele tem que ser dialógico, né? E sem erros. E também, por fim, uma outra característica muito importante é pensar a avaliação. A avaliação de forma que você pode até fazer algumas avaliações como as que faz no presencial, não tem problema, mas você pode explorar muitas outras formas de avaliação, de trabalho cooperativo e colaborativo, usando as ferramentas disponíveis, né, seja para correção automática, seja para mediação, e inclusive explorar a interdisciplinaridade, que é uma outra característica muito importante. E, por fim, ter uma visão de que a educação à distância, a educação presencial, na verdade, são educação. Então, nós partimos de uma perspectiva de educação híbrida, onde, lógico, talvez vão ter cursos que vão ser completamente à distância, talvez alguns vão ser completamente presenciais, mas a gente caminha para um futuro em que a maior parte dos cursos vão ter esse hibridismo, parte à distância e parte presencial.